Sejam bem-vindos, aqui é o Denner, estamos começando mais um Diretriz Upgrade e hoje você é espiritual? O que é ser espiritual? Você sabe responder isso? Se você não sabe ou você tem alguma dúvida, fique comigo que a gente vai ver sobre isso. Já deixa o seu like, compartilha, curta, se inscreve e vamos pra frente. E o que seria alguém espiritual? Às vezes nós nos perguntamos, será que sou espiritual? Fulano, acho que fulano é espiritual. Ela é uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, normalmente serene. Normalmente nós temos essa impressão de que pessoas com um aspecto mais sereno têm uma pegada mais espiritual. E de certa forma isso tem um sentido. Afinal de contas, a espiritualidade ela nos tende a levar a uma linha linear, constante, sem estar lá em cima, sem estar aqui embaixo. Porque quando nós, como seres humanos, temos tendência de viver em cima e embaixo, em cima e embaixo. Já observou? Quando nós estamos muito tristes, estamos aqui embaixo, depressivos, angustiados, ansiosos. Quando estamos eufóricos, felizes, estamos aqui em cima. Estamos cheios de alegria, acho que a nossa vida é feliz, estamos com amor, paixão, aquela loucura, as emoções favoráveis, ganhando a Mega Sena, estamos lá em cima. Mas o ideal é o equilíbrio, é estar no meio. Uma pessoa espiritual, poderíamos dizer que ela sabe o equilíbrio da vida. Ela sabe que a euforia, a alegria total, ela realmente não vai nos fazer bem. Mas por outro lado, ela sabe que estar lá embaixo também não vai nos fazer bem. Isso pode influenciar tanto nas nossas decisões. E isso muda totalmente as coisas na nossa vida. Um ser espiritual, uma pessoa espiritual em si, ela com certeza ela sabe que tem muito o que aprender. O homem natural, o homem 100% natural, aquele que realmente ele vem do pecado original. Aquele que não entende o que é espiritualidade, ou já ouviu falar, mas ele com certeza ele não a pratica. Esse homem ele sabe que a educação de uma criança, do seu filho, pode orientar a vida dele. E de certa forma, isso está certo. Mas nós temos dúvidas se essa educação será o suficiente para que a gente possa colocar nossos filhos em um bom caminho. Ou uma criança que é próxima de você, ou alguém que você ama, que você possa realmente querer orientar ela. Não é simplesmente o que você fala e como o que você faz que vai dar isso para ela. Às vezes nós vemos pessoas que saem, que dão muito trabalho, e a família dela pode-se dizer que praticamente é fantástica. As pessoas são muito bem educadas, tiveram um bom ensino, uma boa educação, né, bons exemplos, e mesmo assim ainda temos situações complicadas. A espiritualidade ela vem nos trazer uma harmonia nas nossas vidas. Essa harmonia ela é trazida para quem é espiritual. E vamos entender então o que é alguém espiritual. Ser alguém espiritual é entender que nós temos uma dualidade dentro de nós mesmos. Independente da guerra espiritual que aconteça no lado de fora, dentro de nós mesmos existe uma grande guerra constante que se encontra dentro da sua mente e da minha mente. Essa guerra ela quer nos levar muitas vezes para extremidades. Muitas vezes nós como seres humanos somos tão bondosos, mas ao mesmo tempo nós somos tão maldosos. Nós conseguimos fazer os extremos. Isso é uma coisa totalmente da queda do homem. O apóstolo Paulo em Romanos 7, ele diz que o bem que ele gostaria de fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não gostaria, esse ele faz. Ali o apóstolo Paulo, ele diz que ele deixa claro a dualidade, a briga constante que nós temos na nossa natureza. Na nossa natureza, nós dizemos que normalmente a natureza carnal, que é aquela natureza emocional, a natureza das nossas vontades, dos desejos, essa é que nos impulsiona a fazer certas coisas. E a natureza espiritual seria a natureza que vem de Deus, a natureza que nós perdemos na queda. E o que seria ser alguém espiritual? Ser alguém espiritual é entender a nossa origem, saber que na criação nós éramos perfeitos, mas com a queda houve
o desligamento e houve então o rompimento de tudo que se semelhava à perfeição de Deus e os seus atributos. Nós ainda temos os atributos de Deus, só que esses atributos, eles aparecem, eles não são plenos e constantes como é no nosso Criador. E isso seria alguém espiritual. Alguém espiritual é alguém que vai estar buscando a espiritualidade. Vamos ver mais um aspecto. Como saber se estou caminhando para ser uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual, normalmente, ela vai entender as suas mazelas. Ela sabe que mesmo ela sendo vista muito bem pela sociedade, ela sabe que no seu eu oculto, no seu secreto, muitas vezes nos seus pensamentos, ela sabe que às vezes vem coisas ruins. Ela sabe que aquilo não é bom. Ela entende que a natureza dela ainda é pecaminosa e ela não é boa o suficiente. Às vezes muitas pessoas podem dizer, nossa, é santa, é pura, mas uma pessoa espiritual, ela sabe o quanto ela precisa melhorar, se aperfeiçoar e crescer. A caminhada, para saber se eu e você estamos numa caminhada espiritual e de uma forma correta, ela é constante, ela é intensa e ela demora muito tempo. Podemos dizer que é a vida toda. Porque uma caminhada espiritual, ela é o aperfeiçoamento do meu e do seu ser. Nós estamos nos aperfeiçoando. Essa que é a harmonia maravilhosa da espiritualidade. Ela é a que nos puxa a orelha, ela é que nos faz voltar em si e ela é que nos faz refletir sobre o que nós fazemos. Uma pessoa espiritual, com certeza, ela vai fazer isso. E uma pessoa espiritual, ela está tentando voltar à sua origem, a origem da criação. Da mesma forma que um dia foi Adão, antes da queda, aí uma pessoa espiritual, ela vai buscar isso. E ela busca isso através de uma coisa chamada frutos do Espírito. Quem tem fruto do Espírito? Fruto do Espírito, em Gálatas 5:19, ele cita sobre os frutos. E os frutos, eles são mansidão, compaixão, benevolência, amor, bondade, fé. São tudo coisas que vêm de Deus. Nós podemos fazer aqui um link entre os atributos de Deus, que é constante e pleno, dos frutos. Deus já tem isso o tempo todo. Eu e você temos frutos, ou seja, algo que desenvolve de acordo com a nossa espiritualidade e amadurecimento. Como cristão, eu estou falando aqui de um amadurecimento, de uma espiritualidade cristã. Por exemplo, para mim saber se eu estou amadurecendo, eu tenho que ver meus frutos. Eu posso ser um cristão sem fruto? Pode. Afinal de contas, nem todos são maduros na fé. Nem todos são aperfeiçoados. Mas existe aqueles que são meninos, ou seja, existe aqueles que ainda não têm um desenvolvimento espiritual. Eles não entendem os frutos, eles não sabem como buscar, talvez, os frutos, ou eles não entendem a verdade da Bíblia. Eles não entendem a verdade do Senhor. E aquilo também, às vezes, não pulsionou nele. Não significa que isso não irá acontecer. Cada um tem o seu tempo. Tem gente que em um ano consegue um amadurecimento incrível. Tem gente que passa 30 anos e ainda continua um bebezinho na fé. Mas a caminhada, ela em si, ela se importa através do fruto que você tem. Se você não tem fruto, você tem que olhar para dentro de si e se perguntar por que isso está acontecendo? Por que os meus frutos são carnais? Por que só existe uma balança na minha vida? E isso é importante analisar. Será que realmente você, como cristão, será que, se você é cristão também, será que você tem Cristo realmente como alvo na sua vida? Será que Ele realmente é o espelho que você precisa? Se você não tem isso em si, se você não tem Jesus como seu alvo, e que Ele não é o seu referencial, você não está numa caminhada espiritual. Porque Jesus, Ele é o nosso alvo maior. Jesus, Ele é quem nós queremos alcançar. Jesus, Ele é o nosso exemplo. Jesus, Ele é o homem em plenitude espiritual. Então, se eu e você temos que parecer com Cristo, se eu e você não estamos parecendo com Cristo, não estamos buscando parecer com Cristo, nós não estamos numa caminhada espiritual. E qual é o objetivo da gente ser espiritual? Bom, o melhor de ser espiritual é porque não é um momento. Talvez você possa estar
em um momento de saúde, que você está fazendo uma atividade física, que você possa estar fazendo alguma coisa que goste, um esporte, talvez isso vai passar. Não era para passar, porque isso é uma coisa, questão de saúde, de vida, mas passa. Talvez você esteja trabalhando, mas talvez um dia você vai se aposentar. Ou talvez você vai mudar de emprego, e isso também vai passar. Talvez você esteja estudando alguma coisa, ou lendo algo, mas isso também vai passar. Agora, o objetivo da espiritualidade é que ela nos traz sabedoria. E a sabedoria, ela é justamente aquilo que leva-se uma vida toda de prática, de busca constante. Alguém espiritual, ele jamais vai conseguir ser espiritual porque ele resolveu fazer isso em um mês. 21 dias para ser espiritual. Isso não existe. Não tem condições. Não existe, um ano de espiritualidade. Não existe isso. Se você for uma pessoa espiritual, é uma vida inteira. A caminhada é uma vida inteira. Quando você decide ser espiritual, você está decidindo por uma vida inteira. Entenda isso. Quando o foco é a espiritualidade, é como se nós estivéssemos, nesse momento, nos preparando para uma grande Olimpíada, uma grande prova. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, do 23 ao 25, que ele se preparou pelo Evangelho. E ele diz que há atletas que se preparam para um momento, para vencer uma coroa incorruptível, ou seja, momentânea, por uma glória humana. Mas aquele que é espiritual, em outras palavras, ele dizendo, ele se prepara para uma coroa da vida eterna, uma coroa de plenitude, uma coroa que vai nos levar aos céus, à salvação. Então, não treinarmos para essa prova que é a vida, eu e você não conseguiremos a coroa da vida eterna, que é incorruptível. Pessoas que às vezes pegam coroas da corruptibilidade, de momentos de glória, dada por homens, treinam tanto, se esforçam tanto, se privam de tanta coisa, se abstêm. Mas e nós? Nós que buscamos a espiritualidade, nós que queremos a harmonia, nós que queremos talvez a paz, nós que queremos o gozo, nós que queremos talvez a abundância do Senhor. Como que nós estamos vivendo nossas vidas? Não é da dia para a noite que você se transforma em alguém espiritual. Mas é uma decisão simples de você entender quem é Cristo, o que Ele fez por mim e por você, e saber que foi o único que morreu em uma cruz. E saber que Ele deu isso para que eu e você possamos ser salvos. E um detalhe muito importante, não existe outro que fez isso. Só Ele fez isso. Então vamos olhar para Ele, que é o nosso alvo de maturidade espiritual. E não vamos julgar outras pessoas. Julgar outras pessoas, independente da situação, é um momento de... Isso não é nada maduro, não é algo espiritual. Independente da parte que você está. Ninguém também é maduro de repente. Entendi, entendeu? Então, agora eu sou uma pessoa espiritual e madura. Não. Você talvez, se você entendeu, você pode estar dando seu primeiro passo para isso. Aqui é o Diretriz Upgrade. Que Deus abençoe a sua vida. Esse aqui é só o primeiro de muitos. Nós vamos crescer juntos.